Renascido das cinzas de uma repressiva ditadura, um país de língua única, maioria islâmica e uma crescente fama na indústria do turismo. Sejam todos muito bem-vindos à Albânia. Aproveitando o final de um ano mais normal após 2 anos de pandemia, resolvi voltar a um dos meus países favoritos da região dos Balcãs, a Albânia. Localizada no sul da Europa e com uma extensa costa pelo mar Mediterrâneo, a Albânia se tornou um dos países que mais tem atraído a atenção dos viajantes nos últimos anos, na época do verão. A capital Tirana é uma cidade populosa e com interessantes cantos que revelam muito sobre a história do país, algo que mostrarei para vocês no vídeo de hoje. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui dos Balcãs, a família disfuncional da Europa. Estamos aqui na capital da Albânia, a cidade de Tirana. Eu já estive aqui há alguns anos e não consegui mostrar porque eu nem tinha esse canal, então hoje eu vou aproveitar e mostrar tudo para vocês. É um país muito peculiar, a Albânia tem uma cultura vibrante e muito orgulhosos dessa cultura, além, é claro, da cidade ter pontos interessantes que eu vou mostrar para vocês. Então já deixa o seu comentário nesse e em outros vídeos, o seu like e também se inscreva no canal, faça esse projeto chegar ao maior número de pessoas. Não custa nada para vocês e sempre me ajuda. E como eu sempre faço para início de conversa, passando aqui para vocês o perfil do país. A Albânia é um país pequeno, localizado aqui nos Balcãs, faz fronteira com múltiplos países, a exemplo da própria Grécia, Macedônia, Kosovo, que estão tão próximo, né, da sua cultura, e vamos falar disso também quando estivermos no Kosovo. E da sua população é bastante tímido, é pouco menos de 3 milhões de pessoas, mas a diáspora albanesa pelo mundo é muito grande. Nós temos aí muitos albaneses, milhões vivendo em outros países da Europa. Com uma arquitetura pouco característica, vemos uma cidade que vai crescendo aos poucos e atraindo pessoas de outras regiões do país por conta de mais oportunidades em relação ao ainda muito rural interior. Aqui na Albânia se fala o albanês, que é uma língua muito única. É uma das únicas dentro da Europa, né, que vem desse ramo indo-europeu, que não tem uma família grande, ela está isolada, ela pertence à sua própria família, né? O albanês é uma língua que utiliza o alfabeto latino, mas soa bem diferente, não tem nada a ver com as línguas eslávicas, germânicas ou latinas, e portanto a gente sabe que é algo difícil de se estudar. Mas a influência dos turcos otomanos sempre foi muito grande por aqui. Foram cerca de 5 séculos de dominação deles na Albânia, desde o século XV até mais ou menos 1912, quando a Albânia faz a sua primeira declaração de independência. E exatamente por isso que nós temos também uma forte influência muçulmana. É um dos poucos países na Europa de maioria muçulmana. Cerca de 57% das pessoas aqui se autodeclaram muçulmanos e 17%, pouco menos de 20%, cristãos, aí divididos entre católicos e ortodoxos, que vão também muito próximos a alguns casos da Grécia, pela influência que o país tem aqui nas fronteiras. E um dos heróis nacionais aqui é o Skanderberg, como vocês conseguem ver, que foi um comandante albanês do século XV e que liderou uma revolução, uma revolta mais ou menos contra os turcos otomanos. Como a gente sabe, depois dessa época, a Albânia ficou sob o domínio otomano, então talvez não tenha sido muito bem sucedido, mas é considerado um daqueles que tentava resistir para a preservação dos valores albaneses, essa cultura tão peculiar que nós temos aqui. E portanto aqui nessa praça, que chama Praça de Skanderberg, é uma das maiores. Temos um museu nacional lá que eu já visitei da última vez, vou tentar recuperar algumas imagens para mostrar para vocês também.
e toda essa região é bastante ampla, né, que lembra também, se você for olhar a arquitetura da ópera e de outros edifícios, o construtivismo soviético comunista, né, apesar de aqui não ter sido parte da União Soviética, foi um país comunista por muito tempo e tem todas essas influências que eu vou explicar para vocês também. A presença de muitas mesquitas por todo o país evidencia um traço importante da cultura albanesa e que promoveu conflitos étnicos com seus vizinhos em um passado não tão distante. O estilo otomano clássico predomina nas mesquitas locais, já que a influência de 5 séculos dos turcos otomanos se tornou duradoura em muitos aspectos. Apesar do passado comunista sob o regime de Enver Hoxha, do qual falarei adiante, a Albânia moderna tem se aberto para o mundo no aspecto econômico e imponentes shopping centers surgem como um símbolo da transição de modelo do socialismo ao capitalismo. Bom, e você vê a força do Islã aqui na região que eu estou, exatamente pelo tamanho dessa mesquita que está sendo construída. Ela que vai ser a grande mesquita de Tirana e provavelmente uma das maiores, se não a maior mesquita dos Balcãs. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, algumas minaretas já estavam em pé, mas não tinha sido finalizada e continua não sendo finalizada. Depois de cerca de 4 anos, até um pouco mais, a gente vê que ainda está fechado, parece que está já em processo de conclusão, mas é algo que, pelo tamanho, você entende a complexidade da obra e vai ser realmente um lugar interessante de se visitar uma vez que termine as obras. A presença de cristãos ainda é notada através de igrejas católicas e ortodoxas. Afinal, uma das principais figuras do catolicismo do século XX, Madre Teresa de Calcutá, era etnicamente albanesa e ainda é motivo de orgulho para os católicos por aqui, lembrando de sua canonização pelo Papa Francisco em 2016. Bom, esse lugar que eu tô aqui talvez não faça muito sentido para vocês, mas para mim é um grande choque. Um dos pontos mais chamativos da cidade era a chamada Pirâmide de Tirana, que foi construída para ser o museu de Enver Hoxha, que é o antigo ditador aqui, que eu vou explicar a história deles para vocês. Mas essa pirâmide, que figurou um grande elefante branco aqui na cidade, alguns tentaram transformá-la depois em um centro de conferências, mas nunca deu certo e agora eles destruíram esse símbolo bastante típico da arquitetura socialista local e ela não existe mais. Eu tenho uma foto na frente dessa pirâmide, vou colocar aqui para vocês, mas realmente é chocante ver que em 4 anos destruíram um dos maiores símbolos da cidade, talvez pela mágoa de tudo aquilo que o ditador Hoxha representou para esse país. Averiguando mais ao fundo, descobri que parte da estrutura original se manterá e se transformará em um centro revitalizado focado na área de TI e computação. Andando pelo centro, vemos fachadas dos mais diferentes estilos, o que faz essa cidade não ser semelhante às demais capitais europeias. Eis que chego em uma das principais igrejas ortodoxas da cidade, a Catedral da Ressurreição, exemplo da arquitetura ortodoxa albanesa, cheia de detalhes coloridos. Bom, e como vocês podem ver, a cidade está passando por um grande processo de reconstrução. Lembrando que
a Albânia foi o país que acabou com o regime comunista de forma mais tardia. Obviamente que tiveram as revoluções, pelo menos aquelas manifestações grandes em 89, assim como aconteceu em todo o mundo após a queda do mundo comunista, pelo menos após a queda do Muro de Berlim, aqui na Europa, e nós temos que o regime acaba de forma definitiva em 92, em contrapartida à Iugoslávia, muitos países 91, até mesmo Romênia, Hungria, Polônia, todos também por volta de 90, 91. Então a gente vê que aqui as modificações estão sendo mais lentas e isso explica exatamente o país tá passando por essas mudanças. Você vê muitos tapumes que explicam o que vai acontecer. E esse centro aqui muito bonito também, você vê uma cidade limpa, organizada, apesar de que não mudou muita coisa desde a minha última vinda. Hora de visitar um dos principais museus sobre a história recente do país, o Bunker Art Museum de Tirana, onde todo o acervo se encontra em um antigo bunker da cidade. Uma das maiores preocupações de Rodja era uma possível guerra nuclear, algo que se transformou em uma obsessão por construir bunkers por todo o país. Ao longo de seu governo foram construídos mais de 170 mil bunkers. Inicialmente vemos a história de independência da Albânia em 1912 do Império Turco-Otomano. As dificuldades do estabelecimento de um país de pequena população em uma época de efervescência política por toda a Europa no pré-Primeira Guerra Mundial. Vemos o estabelecimento da Primeira República em 1925 e do Reino da Albânia em 1928, até a Segunda Guerra Mundial, onde a ocupação da Itália fascista frustrou os planos de uma nação independente. Após o conflito mundial, temos a fundação da República Socialista da Albânia, em 1946, e um país alinhado com a União Soviética inicialmente. A repressão das forças do governo e a proibição de se deixar o país ocasionaram a morte de muitos albaneses que tentaram imigrar. Desde o começo da Albânia como um país independente, 1912 até os anos comunistas, entre 1945, depois da guerra, 46, até 1991. Foram cerca de 6 mil pessoas executadas, tantas outras milhares presas e muitas outras que morreram tentando passar as fronteiras. Lembrando que a Albânia foi um dos países mais isolados do mundo durante a Guerra Fria. Eu vou contar essa história para vocês em detalhe daqui a pouco. Os bunkers foram usados para diferentes funções, como mostra o museu. O medo de uma iminente invasão da Iugoslávia ou da Grécia, ou até mesmo o ataque das duas potências que dominavam o mundo na Guerra Fria, norteavam a paranoia de Rodja com tal sistema de milhares de bunkers. As prisões arbitrárias e a repressão política eram rotina por aqui, já que os direitos humanos eram quase inexistentes. O desenvolvimento econômico foi mais limitado do que as demais nações socialistas, já que o isolamento diplomático da Albânia e a escassez de recursos naturais transformaram o país em um dos mais pobres da Europa naquele momento histórico. Bom, e a história da Albânia é muito parecida em alguns aspectos com outros países aqui dos Balcãs. Nós tivemos uma influência otomana por muito tempo, até mais do que outros países que depois conseguiram sua independência ou ficaram sob o regime austro-húngaro, e depois foi estabelecido um novo país, teve também uma monarquia, até que durante a Segunda Guerra Mundial aqui foi prontamente invadido pelos fascistas. Inclusive Mussolini anexou a Albânia pelos anos da guerra, se eu não me engano, de 39 a 43, 44, muitos italianos lutaram aqui, morreram aqui e mataram muitas pessoas também por conta da dominação fascista nesta localidade. Depois
nós temos o que acontece aqui é que surgem os partisanos, né, os partigiani, juntamente com outras forças jugoslavas de resistência, alguns com viés comunista, e conseguem ajudar a libertação dos Balcãs. Num processo parecido com o que aconteceu também na antiga Iugoslávia, liderado pelo Marechal Tito, Enver Hoxha era um comunista desses revolucionários que conseguiu ajudar o país a se libertar, e logo depois, quando acaba a Segunda Guerra e a União Soviética tem uma forte influência sobre essa região, o partido trabalhista da Albânia, o comunista da Albânia, caso queira chamar dessa maneira, ele toma conta do país e estabelece uma ditadura comunista com uma aproximação muito grande ao stalinismo desde 1945, 1946, e se tornou então um dos países mais isolados do mundo pela visão bastante antirrevisionista de Enver Hoxha em relação ao marxismo-leninismo e também mais para frente o stalinismo, que ele aplicou práticas muito semelhantes aqui. Um ponto interessante de toda essa história é que após a morte de Stalin em 1953 e também a sua sucessão ser bastante complicada, nós temos a cisão sino-soviética, ou seja, a divisão de apoio, pelo menos o corte de relações políticas fortes entre a China de Mao Tse-tung e a União Soviética, principalmente por desavenças entre Mao Tse-tung sobre a interpretação comunista do marxismo-leninismo e de próprio Nikita Khrushchev, que queria, de certa forma, abrir um pouco mais o país para poder tornar a União Soviética uma potência industrial. Nesse sentido, Enver Hoxha aqui acreditava que o stalinismo era uma vertente correta e antirrevisionista. Ele acaba se aliando com a China e brigando com a União Soviética, que seria o aliado mais próximo geograficamente falando, o que o isolou bastante e fez com que a Albânia se tornasse um dos países praticamente mais pobres e isolados do mundo. E um pouco mais para frente, Hoxha irá também brigar com os chineses. E exatamente por esse grande medo que ele tinha de ter feito tantos inimigos, que a Albânia foi um dos países que mais construiu bunkers durante a Guerra Fria. Centenas de milhares de bunkers, alguns calculam. Os números não são muito exatos, mas você consegue ver por todo o país muitos e muitos bunkers que mostram exatamente esse aspecto da Guerra Fria, do medo da guerra nuclear, chegando em um país pouco expressivo do aspecto político e também econômico. Afinal, a Albânia era um país muito isolado, muito pequeno, e até hoje é muito agrário. Alguns consideram que até 40% da população que vive aqui trabalha com a agricultura de alguma maneira. O setor de serviços e indústria ainda tem se desenvolvido de maneira tardia, portanto, essas nuances históricas explicam bastante coisa. Apesar da chuva, o passeio pela cidade mostra ainda mais nuances de uma capital em constante transformação. A cultura de comércios de rua e bazares também é um resquício da época otomana por aqui. E como todo país influenciado pelos turcos, nós temos uma cultura de bazares muito grande. Esse é o novo bazar aqui de Tirana, muito bonito, renovado, mas você vê a mesma estrutura, os mesmos cheiros até do que se encontra em outros países de origem turca ou origem muçulmana em geral, que onde isso é muito popular. Parada para comer os típicos kebabs, e apesar do islamismo predominante, a venda e consumo de álcool pela Albânia é como em qualquer outro país da Europa. Nos próximos episódios continuarei a mostrar novas cidades e contarei mais curiosidades sobre esse país tão singular. Não percam!